Noivo vomita no altar. E a reação da noiva choca todos os convidados. Marina Santos estava radiante naquele domingo de dezembro, cercada pelos entes queridos na Igreja do Sagrado Coração, em Campos do Jordão. Depois de 3 anos de namoro e um noivado que durou 8 meses, finalmente chegara o dia mais esperado de sua vida. Mas quando o padre José fez a pergunta tradicional e seu futuro marido, Ricardo Almeida, sentiu o estômago revirar violentamente, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. No momento exato em que o padre perguntava se aceitavam um ao outro para sempre, Ricardo dobrou-se sobre si mesmo e vomitou sobre o vestido branco de Marina. O líquido amarelado escorreu pelo tecido delicado, manchando o bordado que havia custado 3 salários da noiva. Os convidados ficaram paralisados. Alguns levaram as mãos à boca, outros sussurraram palavras de espanto. Mas a reação de Marina foi a que mais chocou a todos. Ao invés de gritar, chorar ou se desesperar como qualquer noiva faria, ela começou a rir de forma descontrolada. Um riso que ecoou pelas paredes da igreja e gelou o sangue de quem estava presente. O vestido que ela havia escolhido com tanto carinho, as flores que decoravam o altar, o sonho de uma cerimônia perfeita, tudo isso parecia não importar mais. Marina ria, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada de sua vida, enquanto o noivo estava pálido, tremendo e confuso com o que havia acabado de acontecer. Os padrinhos correram para ajudar, a madrinha trouxe lenços, mas Marina continuava rindo, um riso que soava estranho demais para ser apenas nervosismo. Dona Célia Almeida, mãe de Ricardo, e uma mulher de 62 anos conhecida por seu temperamento controlador, foi a primeira a reagir. Ela se levantou do banco da primeira fileira onde estava sentada, com roupas escuras, diferente das outras mães que usavam tons pastéis para a ocasião. Seus olhos brilhavam com uma satisfação disfarçada que apenas Marina conseguiu perceber naquele momento de caos. "Meu filho, você está bem?" gritou Dona Célia, correndo até o altar. "Deve ter sido alguma coisa que comeu no almoço." Ricardo sempre teve estômago sensível. Marina parou de rir abruptamente e fixou os olhos em Dona Célia. Havia algo no tom de voz da sogra, uma falsa preocupação que ela conhecia bem demais. Durante os meses de preparação do casamento, Marina havia notado pequenas sabotagens, flores canceladas na última hora, fornecedores que mudavam de ideias sem explicação, problemas com o buffet que sempre pareciam surgir do nada. "Estômago sensível?" Marina repetiu, sua voz carregada de uma ironia que fez alguns convidados se entreolharem. "Que interessante, sogra. Em 3 anos de namoro, Ricardo nunca teve problemas de estômago." O padre José, um homem bondoso de 70 anos que conhecia Marina desde criança, tentou intervir sugerindo uma pausa na cerimônia. Mas Marina levantou a mão pedindo silêncio, e todos notaram que seu sorriso havia se transformado em algo completamente diferente. "Não, padre José, vamos continuar exatamente assim." Marina olhou para o vestido manchado e depois para os convidados. "Acho que chegou a hora da verdade." Ricardo, ainda tonto e confuso, tentava entender o que estava acontecendo. Ele havia tomado um remédio que sua mãe insistiu ser para acalmar os nervos antes da cerimônia. Dona Célia havia dito que era natural ficar ansioso no dia do casamento e que aquele medicamento o ajudaria a relaxar. Mas agora, olhando para a expressão determinada de Marina, ele começava a suspeitar que havia algo muito errado. "Marina, eu não entendo." Ricardo murmurou, limpando a boca com o lenço que o padrinho lhe oferecera. "Eu vou explicar, meu amor." Marina se virou para os convidados, mais de 200 pessoas que lotavam a igreja. "Todos vocês vieram aqui para testemunhar nosso amor, não foi? Então vão testemunhar algo muito mais importante que uma cerimônia perfeita. Vão testemunhar a verdade." Luísa Ferreira, melhor amiga de Marina desde a adolescência, e sua madrinha, se aproximou preocupada. Ela conhecia Marina bem o suficiente para saber que aquela reação não era normal, mesmo para alguém conhecido por ser determinada e corajosa. "Marina, o que você está fazendo?" Luísa sussurrou, tentando puxar a amiga para um canto.
Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Marina abriu a pequena bolsa de mão que carregava e retirou seu telefone celular. Vocês vão ouvir uma conversa muito interessante. O silêncio na igreja ficou ainda mais pesado quando Marina apertou o play no aparelho. A voz de Dona Célia ecoou pelos alto-falantes, cristalina e inconfundível, numa gravação que ela havia feito na semana anterior quando suspeitava de algo. Você tem que misturar com bebida alcoólica para fazer efeito. É um remédio forte para problemas digestivos, mas quando mistura com álcool causa vômito na hora. O Ricardo sempre bebe com os padrinhos antes da cerimônia. É tradição na família. Quando ele passar mal no altar, vou sugerir adiar o casamento para ele se recuperar. Aí tenho tempo para convencê-lo que essa menina não é boa para ele. Os convidados ficaram boquiabertos. A voz era claramente de Dona Célia, falando com alguém sobre sabotar o próprio casamento do filho. Marina deixou a gravação continuar enquanto observava as reações das pessoas. Seu pai, Senhor João Santos, um homem simples que trabalhava numa oficina mecânica, estava com os punhos cerrados. Sua mãe, Dona Rosa, chorava silenciosamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. E se ela desconfiar de alguma coisa? Dizia outra voz na gravação que Marina logo identificou. Ela é muito ingênua. Além disso, quem ia suspeitar de mim? Sou a mãe do noivo, tenho que estar feliz com o casamento, respondeu Dona Célia com uma risada sinistra. Marina pausou a gravação e olhou diretamente para Dona Célia, que estava pálida como uma folha de papel. Reconhece essa conversa, sogra? Foi na terça-feira passada, no salão da Dona Miriam. Você estava falando com sua comadre, a Sebastiana. Isso é mentira. Dona Célia gaguejou, mas sua voz tremia de uma forma que tornava óbvia sua culpa. Você inventou essa gravação para me prejudicar. Inventei? Marina riu novamente, mas dessa vez era um riso amargo. Ricardo, querido, você lembra do remédio que sua mãe te deu hoje de manhã? Aquele para acalmar os nervos? Ricardo assentiu, ainda confuso, mas começando a entender a gravidade da situação. Sua mãe havia insistido tanto para ele tomar o medicamento e havia sido estranhamente específica sobre tomar antes de encontrar os padrinhos. Esse remédio se chama metoclopramida. Marina mostrou uma caixinha que tirou da bolsa. É um medicamento para problemas digestivos severos. Quando misturado com álcool, causa vômitos violentos em poucos minutos. Pesquisei sobre ele depois que encontrei a caixinha vazia no lixo da casa da sua mãe. O murmúrio entre os convidados cresceu. Algumas pessoas começaram a se levantar dos bancos, indignadas. Dona Célia tentava se explicar, mas suas palavras saíam atropeladas e contraditórias. Ricardo, você precisa acreditar em mim. Eu só queria o melhor para você. Dona Célia se aproximou do filho, mas ele recuou instintivamente. O melhor para mim? Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora ainda estivesse um pouco tonto. Mãe, você tentou arruinar o dia mais importante da minha vida. Marina olhou para o marido com ternura, apesar de toda a situação bizarra. Não, meu amor, ela não arruinou nada. Na verdade, ela me deu o presente mais valioso que eu poderia receber hoje. Todos ficaram confusos com essa declaração. Como aquela sabotagem horrível poderia ser considerada um presente? Ela me mostrou do que nossa família é capaz quando enfrentamos adversidades juntos. Marina pegou a mão de Ricardo, sem se importar com o estado das roupas de ambos. E me mostrou que nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer coisa. Nesse momento, uma voz se levantou do fundo da igreja. Era Dona Mercedes, tia-avó de Ricardo, uma senhora de 85 anos que raramente falava em público, mas que todos respeitavam profundamente. Célia Almeida, eu preciso falar uma coisa que deveria ter falado há muito tempo. Todos se viraram para olhar a idosa, que se apoiava numa bengala, mas tinha a voz firme e clara. Dona Mercedes havia sido casada com o irmão do falecido sogro de Dona Célia e conhecia a família há décadas. Há 40 anos você fez a mesma coisa com sua própria irmã, Conceição. Dona Mercedes caminhou lentamente pelo corredor central da igreja e cada palavra sua ecoava como um trovão. Você sabotou o casamento dela
porque não queria perder a atenção dos seus pais. Um silêncio mortal tomou conta da igreja. Conceição, irmã mais velha de Dona Célia, estava sentada num dos bancos do lado direito e começou a chorar silenciosamente. Era um choro de anos de dor guardada, de uma mágoa que nunca havia sido resolvida. Tia Mercedes, por favor. Dona Célia tentou interromper, mas a idosa continuou. Conceição perdeu o amor da vida dela por causa das suas manipulações. O noivo dela se afastou da família toda porque não aguentava os dramas que você criava. Ela ficou solteira para sempre, cuidando dos pais enquanto você construía sua própria família. Conceição se levantou do banco. Uma mulher de 65 anos que nunca havia se casado e sempre foi vista como a irmã azeda da família. Suas lágrimas contavam uma história que ninguém havia escutado por décadas. É verdade, Conceição disse, sua voz quebrada pela emoção. Célia sempre teve ciúme de qualquer felicidade que não fosse dela. Espalhou mentiras sobre mim para meu noivo. Disse para nossos pais que ele só queria se casar comigo por causa da herança. Ricardo estava chocado. Ele sempre soubera que sua mãe era controladora, mas nunca imaginou que ela fosse capaz de destruir a vida de outras pessoas por puro egoísmo. Mãe, ele disse, sua voz carregada de decepção. Como você pôde fazer isso com a própria irmã? Como pôde tentar fazer o mesmo comigo? Dona Célia tentava se defender, mas percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. As pessoas começaram a cochichar entre si, e ela podia sentir os olhares de julgamento vindos de todos os lados. Eu fiz tudo isso por amor, ela gritou desesperada. Vocês não entendem como é difícil ser mãe. Como é difícil ver seu filho sendo levado por uma estranha. Uma estranha. Marina interveio, sua voz cheia de indignação controlada. Dona Célia, eu namoro seu filho há 3 anos. Venho na sua casa todo domingo, ajudo na cozinha, cuido de você quando fica doente. Como posso ser uma estranha? Porque você vai tirar meu filho de mim. Dona Célia finalmente revelou o verdadeiro motivo por trás de toda sua maldade. Ele é tudo o que tenho neste mundo. Senhor Paulo Almeida, pai de Ricardo e marido de Dona Célia, havia permanecido calado durante toda a discussão. Era um homem de 68 anos, aposentado da construção civil, conhecido por ser pacífico e evitar conflitos. Mas naquele momento, algo nele mudou. Célia, pare com isso agora. Sua voz era baixa, mas tinha uma autoridade que ninguém havia ouvido antes. Você está fazendo papel de louca na frente de todo mundo. Dona Célia se virou para o marido, surpresa. Em mais de 40 anos de casamento, Paulo raramente a confrontava. Paulo, você não entende e eu entendo muito bem. Paulo se levantou do banco onde estava sentado. Eu entendo que você tem um problema sério e que precisa de ajuda. Isso que você fez hoje é doentio, Célia. Marina observava a discussão entre os sogros com uma mistura de pena e determinação. Ela havia planejado essa revelação cuidadosamente durante a semana toda, desde que descobriu o plano de Dona Célia. Mas agora que estava vendo a família se despedaçando na frente de todos, começou a questionar se havia feito a coisa certa. Luísa, sua madrinha, se aproximou e sussurrou. Marina, talvez seja melhor parar por aqui. Você já provou seu ponto. Mas antes que Marina pudesse responder, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Não, Luísa, precisa sair tudo agora. Ele se virou para os convidados. Peço desculpas a todos vocês por terem que presenciar isso, mas minha família precisa resolver esses problemas de uma vez por todas. Marina olhou para o noivo com admiração renovada. Mesmo depois de ter sido usado como peão no jogo manipulativo da própria mãe, Ricardo estava escolhendo enfrentar a verdade ao invés de varrer tudo para debaixo do tapete. Ricardo tem razão. Marina pegou o microfone que o padre usava durante as missas. Já que estamos todos aqui, já que a verdade saiu, vamos resolver isso de uma vez. O padre José tentou intervir mais uma vez. Minha filha, talvez fosse melhor conversarem em particular. Não, padre. Marina balançou a cabeça. Essa senhora humilhou nossa família na frente de todo mundo. Agora ela vai ouvir a verdade na frente de todo mundo. Marina respirou fundo e começou a falar no microfone, sua voz ecoando pela igreja lotada. Dona Célia,
A senhora disse que fez tudo isso por amor ao seu filho. Mas onde estava esse amor quando ele chegava em casa chorando porque não conseguia agradar a senhora? Onde estava esse amor quando ele passou 3 meses tomando remédio para a ansiedade porque a senhora dizia que eu não era boa o suficiente para ele? Ricardo baixou a cabeça, envergonhado de que Marina conhecesse detalhes tão íntimos de seus problemas emocionais. Onde estava esse amor quando ele me contou que pensou em desistir de se formar em engenharia porque a senhora queria que ele trabalhasse na loja da família para ficar sempre perto de casa? Marina continuou, cada palavra cravando mais fundo na consciência de Dona Célia. Os convidados escutavam em silêncio absoluto. Era como se estivessem assistindo a uma novela, mas sabendo que tudo aquilo era real e estava acontecendo bem na frente deles. Marina, por favor... Dona Célia tentou se aproximar, mas Marina levantou a mão para mantê-la à distância. Eu ainda não terminei, sogra. A senhora quer saber o que é amor de mãe de verdade? Então olhe para a minha mãe. Marina apontou para Dona Rosa, que estava sentada no banco da primeira fileira do lado esquerdo, enxugando as lágrimas discretamente. Minha mãe trabalhou como faxineira durante 15 anos, para me ajudar a pagar a faculdade. Ela nunca reclamou quando eu ficava estudando até de madrugada e ela tinha que fazer o café da manhã sozinha. Quando eu disse que queria me casar com o Ricardo, sabe o que ela disse? Marina fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Dona Célia. Ela disse, filha, se ele te faz feliz, eu vou aprender a amá-lo também. Isso é amor de mãe, Dona Célia. Isso é querer a felicidade do filho acima dos próprios medos. Dona Rosa se levantou do banco, emocionada com as palavras da filha. Era uma mulher simples, de 58 anos, que havia criado Marina praticamente sozinha, depois que o marido ficou desempregado e caiu na bebida. Ela se aproximou de Dona Célia com dignidade. Célia, eu sei que é difícil ver os filhos crescerem e construírem suas próprias famílias. Dona Rosa falou com gentileza, mesmo depois de toda a humilhação que sua família havia passado. Mas a função de uma mãe é preparar os filhos para voarem com as próprias asas, não cortar as asas para eles ficarem no ninho para sempre. Essa frase simples, mas profunda, tocou o coração de muitos convidados. Algumas pessoas começaram a chorar, emocionadas com a sabedoria daquela mulher simples. Dona Célia olhou para Dona Rosa e depois para seu próprio filho, que a observava com uma mistura de amor e decepção. Por um momento, pareceu que ela finalmente havia entendido a magnitude do que havia feito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Eu não queria que fosse assim. Dona Célia murmurou suas defesas, finalmente começando a ruir. Nesse momento, Fabiana Almeida, cunhada de Ricardo e esposa de seu irmão mais velho, Marcos, se levantou de onde estava sentada. Era uma mulher de 35 anos, psicóloga de profissão, que sempre havia observado os comportamentos tóxicos de Dona Célia com preocupação profissional. Tia Célia, Fabiana disse, usando o tratamento familiar, mas com tom firme. Eu preciso dizer uma coisa como psicóloga e como parte desta família. Todos os olhares se voltaram para Fabiana, que raramente se envolvia em conflitos familiares, mas tinha uma voz respeitada por todos. O que você fez hoje, e aparentemente já fez outras vezes, é abuso emocional. Você manipulou seu próprio filho, sabotou relacionamentos, causou sofrimento desnecessário a várias pessoas. Isso não é amor, isso é obsessão doentia. Dona Célia tentou protestar, mas Fabiana continuou. E sabe qual é a parte mais triste? Você está destruindo exatamente aquilo que diz querer proteger. Olhe para o Ricardo. Olhe para como ele está olhando para você agora. Todos olharam para Ricardo, que estava de fato observando a mãe com uma expressão que misturava amor filial com profunda decepção e desconfiança. Era claro que algo fundamental havia se quebrado no relacionamento entre eles. Marcos, Ricardo se virou para o irmão mais velho, que havia permanecido calado durante toda a situação. Você sabia de alguma coisa? Marcos Almeida, um homem de 36 anos que trabalhava como contador,
trocou um olhar preocupado com a esposa antes de responder. Ricardo, eu... Marcos hesitou, claramente desconfortável. Mãe me procurou na semana passada. Disse que estava preocupada com seu casamento. Preocupada como? Ricardo insistiu. Ela disse que Marina não era boa para você, que ela tinha visto Marina conversando com outros homens, coisas assim. Marcos baixou os olhos envergonhado. Eu disse para ela parar com essas fofocas, mas você não me contou nada, Ricardo completou, a voz carregada de mágoa. Eu pensei que fossem apenas ciúmes normais de sogra. Nunca imaginei que ela faria algo assim. Marcos olhou para a mãe com reprovação. Mãe, como você pôde mentir para mim também? Dona Célia estava encurralada. Suas mentiras e manipulações haviam sido expostas na frente de toda a família e amigos, e agora até o filho que ela pensava ter como aliado estava se voltando contra ela. Vocês não entendem a pressão que eu sinto, ela gritou, perdendo completamente o controle. Vocês acham que é fácil ver meus filhos se afastando de mim? Vocês acham que é fácil saber que outras mulheres são mais importantes para eles do que a própria mãe? Ninguém está se afastando de você por maldade, Célia. Senhor Paulo finalmente tomou coragem para falar a verdade que guardava há anos. As pessoas se afastam porque você não deixa elas respirarem. O marido de 40 anos de Dona Célia a encarou com uma firmeza que ela nunca havia visto antes. Você fez a mesma coisa comigo, Célia. Durante anos eu me afastei porque você controlava cada aspecto da minha vida. Você criticava meus amigos, inventava problemas com meu trabalho, criava dramas sempre que eu queria fazer alguma coisa sem você. Marina observava essa revelação com interesse. Ela sempre havia notado que Sr. Paulo parecia distante e melancólico, mas nunca havia entendido por quê. Paulo, como você pode falar assim de mim na frente de todo mundo? Dona Célia estava desesperada agora, vendo que havia perdido completamente o controle da situação. Porque já está na hora de alguém falar a verdade nesta família. Paulo se virou para os filhos. Meninos, sua mãe precisa de ajuda profissional. Isso não é comportamento normal. Fabiana, a psicóloga da família, acenou em concordância. Tio Paulo tem razão. Existe tratamento para esse tipo de comportamento, mas a pessoa precisa reconhecer que tem um problema e querer mudar. Marina observou toda essa dinâmica familiar com um misto de tristeza e alívio. Ela estava começando a entender que os problemas iam muito além da sua relação com Ricardo e que talvez aquela exposição pública fosse exatamente o que aquela família precisava para começar a se curar. Mas ainda havia uma coisa que ela precisava fazer. Ricardo, ela chamou a atenção do noivo, tem mais uma coisa que preciso te contar. Todos ficaram tensos. O que mais poderia acontecer naquela cerimônia que já havia se transformado num verdadeiro espetáculo de revelações familiares? Marina respirou fundo e olhou diretamente nos olhos do homem que amava. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou boquiaberto. Os convidados murmuraram surpresos e Dona Célia quase desmaiou ao ouvir a notícia. Grávida. Ricardo repetiu, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. De 2 meses e meio. Marina sorriu pela primeira vez desde que toda a confusão havia começado. Eu descobri na semana passada e estava aguardando para contar depois da lua de mel. Ricardo começou a sorrir, esquecendo-se completamente do estado deplorável de suas roupas e de toda a situação bizarra ao redor. Ele puxou Marina para um abraço apertado, sem se importar com as manchas no vestido. Nós vamos ter um bebê, ele murmurou no ouvido dela, emocionado. Vamos, Marina confirmou, chorando de felicidade. E é por isso que eu precisava resolver essa situação agora. Nosso filho merece crescer numa família saudável, sem mentiras e manipulações. Dona Célia, que havia ficado atordoada com a notícia, de repente teve uma mudança completa de atitude. Um bebê, ela exclamou correndo em direção ao casal. Eu vou ser avó. Oh, meu Deus, que notícia maravilhosa. Mas Marina a parou antes que ela pudesse se aproximar. Pare aí, Dona Célia. A voz de Marina era firme, mas não cruel.
Você acabou de tentar sabotar o casamento do seu próprio filho. Acha mesmo que eu vou deixar você perto do meu bebê sem que você mude completamente? A realidade da situação caiu como um martelo na cabeça de Dona Célia. Ela havia perdido não apenas a confiança do filho, mas possivelmente também a chance de conhecer seu primeiro neto. Marina, por favor, ela implorou, as lágrimas finalmente começando a brotar. Eu cometi um erro terrível, mas eu posso mudar. Eu posso ser uma boa avó. Pode? Marina questionou. Como eu posso ter certeza disso? Como eu posso confiar em alguém que tentou destruir a felicidade da própria família? Fabiana, a psicóloga, viu uma oportunidade de tentar mediar a situação de forma construtiva. Marina, se me permite sugerir, existe uma forma de vocês resolverem isso de maneira saudável para todos. Fabiana se aproximou do casal. Terapia familiar. Se tia Célia realmente quer fazer parte da vida do bebê, ela precisa se comprometer com tratamento psicológico e terapia de família. Marina olhou para Ricardo, que assentiu em concordância. Tudo bem. Marina se virou para Dona Célia. Você tem uma chance, sogra. Uma única chance. Você vai fazer terapia, vai aprender a respeitar nossos limites e vai provar que pode ser uma influência positiva na vida da nossa criança. Caso contrário, você não vai ter contato com meu filho. Ou filha, Ricardo acrescentou sorrindo e colocando a mão sobre a barriga ainda plana de Marina. Dona Célia assentiu desesperadamente. Eu faço qualquer coisa para ter meu neto perto de mim. Não é só sobre ter o bebê perto de você, Célia. Senhor Paulo interveio. É sobre você aprender a amar sem controlar, a apoiar sem manipular. O padre José, que havia acompanhado toda essa discussão familiar com paciência e sabedoria, finalmente tomou a palavra. Meus filhos, eu celebro casamentos há mais de 30 anos e posso dizer que nunca presenciei uma situação como esta. Ele olhou para Marina e Ricardo com ternura. Mas também nunca vi um casal enfrentar adversidades com tanta honestidade e coragem. O padre se virou para os convidados. Todos vocês foram testemunhas não apenas de um momento difícil, mas de uma família escolhendo a verdade ao invés do fingimento, a honestidade ao invés da conveniência. Marina e Ricardo se entreolharam e, sem precisar trocar palavras, souberam que estavam prontos para continuar. Padre José, Marina disse, nós gostaríamos de continuar com a cerimônia, exatamente como estamos, com as roupas manchadas e com toda a verdade exposta. Tem certeza, minha filha? O padre perguntou, preocupado. Tenho. Marina olhou para o vestido manchado. Este vestido representa a nossa vida real. Não é perfeita, nem sempre bonita, mas é nossa. E é autêntica. Ricardo pegou as mãos de Marina e olhou profundamente nos olhos dela. Marina Santos, você aceita se casar comigo, mesmo sabendo que minha família é complicada e que nossa vida juntos vai ter seus desafios? Marina sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo Almeida, eu aceito me casar com você especialmente porque você teve coragem de enfrentar sua família quando eles tentaram nos prejudicar. Eu aceito construir uma vida com você, com nosso bebê, e sim, até mesmo com sua mãe, desde que ela aprenda a nos respeitar. O padre José sorriu e retomou a cerimônia. Se alguém tem alguma objeção a este casamento, que fale agora, ou cale-se para sempre. Dona Célia abriu a boca como se fosse falar, mas Senhor Paulo colocou a mão em seu braço e balançou a cabeça. Ela fechou a boca e baixou os olhos. Então, eu os declaro marido e mulher. Ricardo, pode beijar a noiva. O beijo foi longo e emocionado, e toda a igreja aplaudiu. Até mesmo Dona Célia aplaudiu chorando silenciosamente. Quando se separaram, Marina se virou para os convidados e pegou o microfone novamente. Gente, sei que vocês vieram esperando uma festa bonita e organizada, mas a vida real não é assim. A vida real é bagunçada, é complicada, às vezes é constrangedora. Ela olhou para o vestido manchado. Mas quando temos as pessoas certas ao nosso lado, até as piores situações podem se transformar em algo belo. Os convidados aplaudiram novamente, muitos chorando de emoção.
Agora vamos para a festa, Marina gritou. E eu vou dançar de vestido manchado mesmo, porque hoje eu aprendi que a perfeição é superestimada. A festa foi realmente diferente de tudo que qualquer um havia imaginado. Marina e Ricardo dançaram a valsa dos noivos com as roupas ainda sujas, e foi a dança mais emocionante que os convidados já haviam presenciado. As fotos ficaram únicas, contando uma história de amor que superou sabotagem, mentiras e manipulação familiar. Durante a festa, Dona Célia ficou num canto, visivelmente abalada com tudo o que havia acontecido. Conceição, sua irmã, se aproximou dela pela primeira vez em anos. Célia, você perdeu uma chance de ouro hoje, Conceição disse, sem rancor na voz. Você poderia ter ganhado uma filha maravilhosa, mas escolheu criar uma inimiga. Eu sei, Dona Célia murmurou. Eu estraguei tudo. Ainda dá tempo de consertar. Conceição colocou a mão no ombro da irmã. Mas vai exigir que você mude de verdade, não só da boca para fora. Do outro lado do salão, Marina conversava com Luísa sobre os planos para o bebê. Você tem certeza de que vai mesmo dar uma chance para sua sogra? Luísa perguntou preocupada. Todos merecem uma segunda chance, Lu. Marina olhou na direção de Dona Célia. Além disso, se ela realmente mudar, será melhor para todo mundo, incluindo nosso bebê. E se ela não mudar? Aí ela vai aprender que Mãe Leoa protege o filhote a qualquer custo. Marina sorriu tocando a barriga. Mas eu espero que não seja necessário chegar a esse ponto. Ricardo se aproximou das duas, carregando 2 pratos de comida. As damas estão com fome? Ele perguntou, oferecendo os pratos. Faminta. Marina riu. Grávida come por 2, lembra? Na verdade, o bebê ainda é muito pequeno para isso, mas vou usar essa desculpa por uns 9 meses. Marina deu uma garfada no doce. Ricardo riu e beijou a testa da esposa. Eu te amo, Marina Almeida. Também te amo, Ricardo. E amo nossa família maluca também. Enquanto isso, Fabiana conversava com o Sr. Paulo sobre a situação de Dona Célia. Tio Paulo, eu conheço uma psicóloga especializada em terapia familiar. Se vocês quiserem, eu posso marcar uma consulta para a semana que vem. Fabiana sugeriu. Acha que adianta? Paulo perguntou, cético. Célia está assim há 40 anos. Nunca é tarde para mudar, tio, especialmente quando há um neto a caminho. Às vezes a motivação certa faz toda a diferença. Paulo olhou para a esposa, que estava sentada sozinha numa mesa do canto, e suspirou. Está bem, vou conversar com ela. Mais tarde naquela noite, quando a festa estava chegando ao fim e os convidados começavam a ir embora, Marina e Ricardo finalmente tiveram um momento a sós. Eles estavam sentados na varanda do salão de festas, observando as estrelas. Foi um dia e tanto, não foi? Ricardo comentou, ainda incrédulo com tudo o que havia acontecido. Foi o dia mais louco e mais perfeito da minha vida. Marina riu, aconchegando-se no ombro do marido. Você não se arrepende de ter exposto tudo na frente de todo mundo? Marina pensou por um momento antes de responder. Não, acho que era necessário. Sua família estava doente, Ricardo. Vocês estavam vivendo numa mentira, fingindo que os comportamentos da sua mãe eram normais. Alguém precisava falar a verdade. Você salvou nossa família hoje, sabia disso? Nós salvamos nossa família. Marina corrigiu. Você também teve coragem de enfrentar sua mãe. Isso não foi fácil. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você descobriu sobre o remédio? Como soube que minha mãe estava tramando alguma coisa? Marina sorriu misteriosamente. Lembra da semana passada, quando você disse que sua mãe estava estranhamente interessada nos detalhes da cerimônia? Querendo saber que horas você ia encontrar os padrinhos, se vocês iam beber champanhe, essas coisas? Lembro. Eu achei estranho. Sua mãe nunca se interessou por detalhes de festa antes. Então comecei a prestar atenção. Marina contou. Aí eu notei que ela sempre arranjava uma desculpa para ir na cozinha quando eu estava na casa de vocês. Um dia eu a segui discretamente e vi ela mexendo numa caixa de remédios. E você pesquisou sobre o remédio? Pesquisei e descobri que era perigoso misturar com álcool. Aí eu comecei a gravar nossas conversas quando ela achava que eu não estava prestando atenção. Ricardo balançou a cabeça, impressionado.
Você é mais esperta do que eu imaginava. Sou uma mulher apaixonada protegendo seu futuro e o futuro do seu filho. Marina tocou a barriga. Não subestime nunca a determinação de uma mãe. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, apenas curtindo a presença um do outro. Ricardo, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Promete que se sua mãe não mudar de verdade, você vai apoiar minha decisão de proteger nosso filho? Ricardo virou-se para olhar Marina nos olhos. Marina, depois do que aconteceu hoje, eu prometo que você e nosso bebê sempre vão ser minha prioridade. Se minha mãe não conseguir respeitar nossa família, ela vai ter que lidar com as consequências. Marina sorriu e beijou o marido. Obrigada. Era isso que eu precisava ouvir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Na segunda-feira seguinte ao casamento, Dona Célia ligou para Fabiana pedindo ajuda para marcar a terapia. Era a primeira vez em anos que ela pedia ajuda a alguém sem tentar controlar a situação. Fabiana, eu sei que fiz coisas terríveis. Dona Célia falou no telefone, a voz trêmula. Mas eu quero mudar. Eu não posso perder meu filho e meu neto. Tia, eu fico feliz que tenha tomado essa decisão. Fabiana respondeu, profissional, mas carinhosa. Mas você precisa entender que a terapia só vai funcionar se você realmente quiser mudar, não só para reconquistar a família. Eu entendo. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Durante todos esses anos, eu achei que estava protegendo meus filhos, mas na verdade, eu estava machucando eles. Fabiana ficou impressionada com a honestidade de Dona Célia. Talvez houvesse esperança, afinal. A primeira consulta é quinta-feira às 14h. Você quer que eu vá com você? Você faria isso por mim? Somos família, tia. E família se ajuda quando alguém está tentando melhorar. Enquanto isso, Marina havia marcado sua primeira consulta pré-natal. Ricardo insistiu em acompanhá-la, e eles estavam na sala de espera do consultório médico quando Ricardo trouxe o assunto da mãe. Marina, minha mãe ligou para a Fabiana hoje. Ela quer fazer terapia. Marina olhou para o marido com interesse. É mesmo? E você acredita que ela está falando sério? Não sei, mas acho que vale a pena dar uma chance. Ricardo pegou a mão de Marina, obviamente com limites bem claros. Quais limites? Primeiro, ela só pode ter contato conosco se estiver realmente fazendo terapia e mostrando progresso. Segundo, qualquer sinal de manipulação ou tentativa de sabotar nossa família, e o contato é cortado imediatamente. Terceiro, nosso bebê sempre vem primeiro, não importa o que aconteça. Marina sorriu, orgulhosa da maturidade do marido. Concordo com tudo, mas tem mais uma condição. Qual? Ela tem que pedir desculpas, não só para nós, mas para sua tia Conceição também. E tem que ser um pedido de desculpas sincero, reconhecendo o mal que fez. Feito. Nesse momento, a enfermeira chamou o nome de Marina e eles entraram no consultório para ver seu bebê pela primeira vez. O ultrassom mostrou um pequeno ponto pulsando na tela, e tanto Marina quanto Ricardo começaram a chorar de emoção. Este é o batimento cardíaco do bebê, explicou a doutora Sara, uma obstetra experiente. Está tudo perfeito. O bebê está com aproximadamente 10 semanas e parece muito saudável. 10 semanas? Marina perguntou. Eu pensei que fossem 8. Não, querida. Pela medida do feto, você está com 10 semanas. Ou seja, engravidou no final de setembro. Marina e Ricardo se entreolharam, fazendo contas mentalmente. Fim de setembro. Foi no fim de semana que passamos na praia de Ubatuba. Ricardo lembrou. Nosso bebê foi concebido numa das nossas viagens mais românticas. Marina sorriu, tocando a barriga. E nascerá no final de junho, início de julho. A doutora calculou. Um bebê de inverno. Saindo do consultório, Marina e Ricardo estavam radiantes. A realidade da gravidez estava ficando cada vez mais concreta. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Marina parou no meio da calçada. O que foi?
Eu estava morrendo de medo de que você reagisse mal à notícia da gravidez. A gente nunca havia conversado sobre filhos especificamente. Ricardo riu e puxou Marina para um abraço. Marina, você me deu o maior presente da minha vida. Eu sempre quis ser pai, só nunca falei sobre isso porque não queria te pressionar. Sério? Sério. E sabe de uma coisa? Depois de ver como você enfrentou minha mãe no altar, eu tenho certeza de que você vai ser a mãe mais incrível do mundo. Marina beijou o marido, emocionada com as palavras dele. E você vai ser um pai maravilhoso, especialmente porque você aprendeu com os erros da sua família e não vai repetir os mesmos padrões. Eles estavam caminhando de volta ao carro quando o telefone de Ricardo tocou. Era Marcos, seu irmão. Ricardo, preciso falar com você. É sobre a mamãe. O que aconteceu? Ela teve uma conversa longa com o papai ontem à noite. Aparentemente, ela reconheceu que precisa mesmo de ajuda. E ela quer conversar com você e com a Marina. Ricardo olhou para a Marina, que acenou positivamente. Tudo bem, mas tem condições. Quais? A conversa tem que ser na presença da Fabiana. E se começar qualquer drama ou manipulação, nós vamos embora na hora. Justo. Posso marcar para amanhã à noite? Pode. Mas, Marcos, se isso for uma encenação da mamãe para tentar nos manipular de novo... Ricardo, eu juro por Deus que se for, eu mesmo corto o contato com ela. O que aconteceu no casamento foi humilhante para a família toda. Depois de desligar, Marina e Ricardo conversaram sobre o que esperar daquela conversa. Você acha que sua mãe pode realmente mudar? Marina perguntou. Sinceramente, não sei, Ricardo admitiu. Mas ela perdeu muito no sábado. Perdeu a confiança dos filhos, se humilhou na frente de toda a família, quase perdeu o casamento. Talvez isso tenha sido o choque de realidade que ela precisava. E se não foi? Aí ela vai aprender que escolhas têm consequências. Ricardo disse com firmeza. Eu não vou deixar ninguém prejudicar nossa família, nem mesmo minha própria mãe. Na terça-feira à noite, a família Almeida se reuniu na casa de Marcos e Fabiana. Estava presente toda a família nuclear. Senhor Paulo, Dona Célia, Marcos, Fabiana, Ricardo e Marina. A atmosfera estava tensa, mas não hostil. Fabiana, como psicóloga, assumiu o papel de mediadora da conversa. Antes de começarmos, quero deixar claro que estamos aqui para estabelecer uma comunicação honesta e respeitosa. Fabiana olhou para cada pessoa presente. Qualquer agressividade ou manipulação não será tolerada. Dona Célia estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente nas mãos. Eu não sei nem por onde começar, ela murmurou. Comece pedindo desculpas, Marina sugeriu, mas sem agressividade. Dona Célia respirou fundo e olhou diretamente para Marina e Ricardo. Marina, Ricardo, eu peço desculpas do fundo do meu coração pelo que fiz no sábado. Sua voz estava trêmula, mas parecia sincera. Não existe justificativa para o que eu fiz. Tentar sabotar o casamento de vocês foi cruel, egoísta e doentio. Marina e Ricardo escutaram em silêncio. Eu também peço desculpas para toda a família por ter causado aquela situação humilhante na igreja. Vocês não mereciam passar por isso. Dona Célia continuou. Célia, falar é fácil. Senhor Paulo interveio, surpreendendo a todos com sua firmeza. O que você pretende fazer para mudar? Já marquei terapia com a psicóloga que a Fabiana recomendou. Dona Célia respondeu. E também marquei terapia de casal para nós dois, Paulo, porque eu sei que meus problemas afetaram nosso casamento também. Paulo ficou surpreso. Em 40 anos de casamento, Célia nunca havia admitido que tinha problemas ou que precisava de ajuda profissional. Além disso, Célia continuou, eu quero pedir desculpas para minha irmã Conceição. O que eu fiz com ela 40 anos atrás foi imperdoável, e eu carrego essa culpa até hoje. Marina observou atentamente cada palavra e cada expressão de Dona Célia, tentando identificar se havia sinceridade real ou se era apenas mais uma manipulação elaborada. Dona Célia, Marina finalmente falou, eu aprecio suas desculpas, mas palavras são só palavras. Como posso saber que você realmente mudou? Você não pode. Dona Célia admitiu, surpreendendo Marina com a honestidade.
Eu vou ter que provar através das minhas atitudes, e isso vai levar tempo. Quanto tempo você acha que vai precisar? Ricardo perguntou. Não sei, filho. A terapeuta disse que vai depender do meu comprometimento com o processo. Dona Célia olhou para o filho com os olhos marejados. Eu só sei que não quero perder vocês. E não quero que meu neto cresça achando que a vovó é uma pessoa má. Essa última frase tocou o coração de Marina. Ela podia ver que, por baixo de todas as manipulações e comportamentos tóxicos, havia uma mulher com medo de ficar sozinha. Tia Célia, Fabiana interveio. Na primeira sessão, a doutora Patrícia vai fazer uma avaliação completa do seu caso. É possível que ela sugira medicação além da terapia. Medicação? Para ansiedade e controle de impulsos. Alguns dos seus comportamentos podem ter origem em transtornos de ansiedade que nunca foram tratados. Dona Célia assentiu. Eu faço qualquer coisa que for necessário. Marcos, que havia permanecido calado, finalmente falou. Mãe, eu quero acreditar que você está falando sério. Mas eu também quero deixar claro que se você voltar aos velhos hábitos, eu vou apoiar Ricardo e Marina em qualquer decisão que tomarem. Eu entendo, filho. Dona Célia aceitou a condição sem argumentar, o que foi outro sinal de que talvez estivesse realmente disposta a mudar. Marina trocou um olhar com Ricardo e tomou uma decisão. Dona Célia, eu estou disposta a dar uma chance, mas com condições muito claras. Quais condições? Primeiro, você vai fazer terapia religiosamente, sem faltar nenhuma sessão. Segundo, qualquer tentativa de manipular nossa família ou interferir nas nossas decisões vai resultar em corte de contato imediato. Terceiro, você vai respeitar nossa privacidade como casal e como pais. Aceito todas as condições. Dona Célia concordou sem hesitar. Tem mais, Marina continuou. Você vai passar alguns meses sem contato conosco para focar na sua terapia. Quando a psicóloga achar que você fez progresso suficiente, nós retomamos o contato gradualmente. Dona Célia ficou visivelmente abalada com essa condição, mas assentiu. Por quanto tempo? 3 meses. Marina decidiu. 3 meses de terapia intensiva, e depois a gente avalia como estão as coisas. E quanto ao bebê? Dona Célia perguntou a voz cheia de esperança e medo. Marina tocou a barriga instintivamente. Se você realmente mudar, vai conhecer seu neto ou neta. Se não mudar, vai perdê-lo para sempre. O peso daquela declaração caiu sobre Dona Célia como uma tonelada de tijolos. Ela finalmente entendeu que havia chegado ao limite, que não havia mais chances depois dessa. Marina, eu prometo que vou fazer tudo o que for necessário. Dona Célia disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu neto vai conhecer uma avó de quem pode se orgulhar. Sr. Paulo observou toda essa conversa com uma mistura de alívio e ceticismo. Ele queria acreditar que a esposa poderia mudar, mas 40 anos de convivência haviam lhe ensinado a ser cauteloso. Célia, eu também tenho uma condição, Paulo disse. Todos olharam para ele surpresos. Se você não cumprir o que prometeu aqui hoje, se voltar aos velhos hábitos, eu vou pedir o divórcio. O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém esperava que o pacífico Sr. Paulo fizesse um ultimátum tão drástico. Paulo, Dona Célia murmurou chocada. Eu estou falando sério, Célia. 40 anos foi tempo suficiente. Se você não conseguir mudar agora, com toda essa motivação, então nunca vai mudar. E eu não vou passar o resto da minha vida convivendo com comportamentos tóxicos. Marina sentiu uma ponta de tristeza por Sr. Paulo. Era triste pensar que ele havia aguentado décadas de comportamento controlador da esposa. Tio Paulo está certo, tia. Fabiana apoiou. Mudanças reais precisam de consequências reais quando não acontecem. Dona Célia olhou ao redor da sala e viu que havia perdido completamente o controle sobre sua família. Pela primeira vez na vida, ela estava realmente sozinha e dependia inteiramente da boa vontade das pessoas que havia machucado. Eu entendo, ela disse finalmente. E eu aceito todas as condições, porque vocês são mais importantes para mim do que meus medos ou minha necessidade de controlar tudo. Marina se levantou e, para surpresa de todos, abraçou Dona Célia. Eu torço para que você consiga, sogra. De verdade. O abraço foi breve, mas genuíno, e por um momento,
Todos na sala sentiram uma pontinha de esperança. A reunião terminou com um cronograma estabelecido. Dona Célia começaria terapia na quinta-feira. Teria 3 meses de contato limitado com Ricardo e Marina. E depois seria feita uma nova avaliação da situação. Saindo da casa de Marcos, Ricardo e Marina conversaram sobre como se sentiam após a conversa. Acha que ela vai conseguir mudar? Ricardo perguntou. Não sei. Marina respondeu honestamente. Mas eu acho que demos a ela a melhor chance possível. O resto depende dela. Você foi muito generosa oferecendo uma segunda chance. Não foi generosidade, foi pragmatismo. Marina explicou. Se ela mudar, todo mundo ganha. Se não mudar, pelo menos tentamos, e nossa consciência fica limpa. Te amo por isso. Ricardo beijou a testa da esposa. Por sempre tentar ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. E eu te amo por ter coragem de estabelecer limites com sua própria mãe. Marina retribuiu. Muitos homens não conseguem fazer isso. 3 semanas depois, eles receberam uma ligação inesperada. Era Conceição, a tia de Ricardo. Marina, querida, eu queria te agradecer. Conceição disse no telefone. Me agradecer pelo quê, tia Conceição? Célia me procurou ontem. Ela pediu perdão pelo que fez comigo 40 anos atrás. Foi um pedido de desculpas sincero, sem tentar se justificar ou minimizar o que fez. Marina ficou surpresa. É mesmo? E sabe o que mais? Ela trouxe fotos do ultrassom do bebê que você fez. Ela está tão orgulhosa de ser avó, mas respeitando o espaço que vocês pediram. Marina sentiu uma pontinha de esperança. Talvez Dona Célia estivesse realmente tentando mudar. Como ela estava? Marina perguntou. Diferente, mais humilde. Ela me contou que está fazendo terapia 2 vezes por semana e que está aprendendo muito sobre si mesma. Que bom ouvir isso. Marina, eu só quero te dizer que você fez a coisa certa. Às vezes, as pessoas precisam bater no fundo do poço para conseguir mudar. E Célia precisava perder tudo para entender o valor do que tinha. Depois de desligar, Marina contou a conversa para Ricardo, que ficou emocionado ao saber que a mãe havia finalmente pedido perdão à tia. Talvez ela realmente esteja mudando. Ele comentou esperançoso. Vamos ver como ela está daqui a 2 meses. Marina foi cautelosa. Mudança real leva tempo. 1 mês e meio depois, Marina estava com quase 5 meses de gravidez e sua barriga já estava bem visível. Ela e Ricardo estavam fazendo compras para o enxoval quando encontraram Fabiana no shopping. Oi, gente, como estão? Fabiana cumprimentou o casal. Bem, comprando as primeiras coisinhas do bebê. Marina mostrou as sacolinhas. Que bom. E como está a tia Célia? Marina perguntou. Fabiana sorriu. Muito bem, na verdade. A psicóloga está impressionada com o progresso dela. Ela realmente está se esforçando para entender os próprios comportamentos e mudá-los. Sério? Ricardo ficou animado. Ela até arrumou um hobby novo. Está fazendo aulas de crochê para fazer mantinhas para o bebê. Fabiana riu. Disse que quer ter algo útil para fazer ao invés de ficar ruminando sobre os problemas dos outros. Marina achou graça da imagem de Dona Célia fazendo crochê. E como está o tio Paulo? Muito melhor também. Eles estão fazendo terapia de casal e parece que está ajudando. Tio Paulo finalmente conseguiu expressar frustrações que guardava há décadas. Isso é muito bom de saber. Marina realmente parecia satisfeita com a notícia. Marina, posso te pedir um favor? Fabiana hesitou. Claro. A tia Célia me perguntou se você aceitaria receber uma cartinha dela. Nada longo, apenas algumas palavras. Ela está respeitando o período de distância que vocês estabeleceram, mas queria mandar carinho para você e o bebê. Marina pensou por um momento. Tudo bem. Pode dizer que aceito a carta. 2 dias depois, Marina recebeu um envelope simples com uma carta manuscrita de Dona Célia. A carta era breve e tocante. Querida Marina, espero que você e o bebê estejam bem. Sei que ainda tenho muito trabalho pela frente para reconquistar a confiança de vocês, mas quero que saiba que estou me esforçando todos os dias para ser uma pessoa melhor. A terapia tem me ajudado a entender que meu comportamento controlador
vinha do medo de perder as pessoas que amo. Mas aprendi que quando tentamos prender as pessoas, acabamos as afastando. Estou fazendo uma mantinha azul e uma rosa para o bebê, porque não sabemos ainda se é menino ou menina. Espero que um dia possa entregar pessoalmente para meu neto ou neta. Obrigada por me dar uma segunda chance. Não vou desperdiçá-la. Com carinho, Célia. Marina mostrou a carta para Ricardo, que ficou emocionado ao ver a mudança no tom da mãe. Ela nunca escreveu nada assim antes, Ricardo comentou. Sempre foi muito orgulhosa para admitir erros ou demonstrar vulnerabilidade. É um bom sinal, Marina concordou. Mas ainda temos mais um mês para ver se essa mudança é duradoura. 15 dias antes do prazo de 3 meses se completar, Marina e Ricardo receberam uma visita inesperada. Era a psicóloga de Dona Célia, doutora Patrícia. Desculpem incomodar vocês em casa, mas a Célia me pediu para conversar com vocês sobre o progresso dela. A psicóloga explicou. Claro, doutora. Entre, por favor. Marina convidou. Sentados na sala, a psicóloga compartilhou sua avaliação profissional. Em 15 anos de carreira, raramente vi uma transformação tão significativa em tão pouco tempo. Doutora Patrícia começou. A Célia realmente se comprometeu com o processo de mudança. Como assim? Ricardo perguntou. Ela identificou padrões de comportamento que repetia há décadas sem se dar conta. Aprendeu técnicas para controlar a ansiedade e a necessidade de controlar tudo ao redor. Mais importante ainda, ela desenvolveu empatia pelas pessoas que machucou. Marina escutava com atenção, ainda cautelosa. E o senhor acha que essa mudança é permanente? Nenhuma mudança é garantida para sempre. A psicóloga foi honesta. Mas ela adquiriu ferramentas para lidar com os próprios impulsos e uma consciência sobre seus comportamentos que não tinha antes. Isso aumenta muito as chances da mudança ser duradoura. Doutora, posso fazer uma pergunta pessoal? Marina hesitou. Claro. A senhora recomendaria que nós dessemos uma chance para ela conviver com nosso bebê? A psicóloga pensou cuidadosamente antes de responder. Eu recomendaria um retorno gradual do contato, com limites claros e supervisão inicial. A Célia entende que perdeu o direito de ser uma presença automática na vida de vocês e está disposta a reconquistá-lo aos poucos. Ricardo e Marina trocaram um olhar e souberam que estava na hora de tomar uma decisão. Obrigada, doutora. Vamos pensar no que conversamos. Marina agradeceu. Depois que a psicóloga foi embora, Marina e Ricardo conversaram longamente sobre dar uma nova chance a Dona Célia. O que seu coração está dizendo? Ricardo perguntou. Meu coração quer acreditar que ela mudou, Marina admitiu. Meu cérebro ainda está cauteloso. E se dermos uma chance limitada? Encontros supervisionados, conversas por telefone com horário marcado, esse tipo de coisa? Acho que é um meio termo justo, Marina concordou. Especialmente porque o bebê está chegando e seria bom ele ou ela ter uma avó presente na vida. Então vamos ligar para ela amanhã? Vamos, mas com regras muito claras. No dia seguinte eles ligaram para Dona Célia e marcaram um encontro num café neutro, território de ninguém, onde poderiam conversar sem pressões familiares. Quando Dona Célia chegou ao café, Marina ficou impressionada com a mudança. Ela estava mais magra, menos tensa, e havia algo diferente em seus olhos. Parecia mais em paz consigo mesma. Oi, filhos. Dona Célia cumprimentou com carinho, mas respeitando o espaço pessoal de cada um. Oi, mãe. Ricardo respondeu ainda um pouco formal. Eles se sentaram numa mesa reservada e pediram seus cafés. Como você está se sentindo? Marina perguntou, quebrando o gelo. Diferente. Dona Célia respondeu honestamente. É estranho não querer controlar tudo o tempo todo. Às vezes me sinto perdida, mas é uma sensação boa também. Como assim? Ricardo se interessou. Durante toda a minha vida, eu achei que tinha que gerenciar os problemas e sentimentos de todo mundo. Descobri que isso estava me deixando doente e afastando as pessoas que eu amo. Marina observou que Dona Célia falava sem o tom dramático de antes, sem tentar provocar pena ou manipular emoções. E como você se sente em relação ao que aconteceu no casamento? Marina perguntou diretamente. Dona Célia respirou fundo antes de responder.
envergonhada, arrependida, mas também grata. Ela olhou diretamente para Marina. Se você não tivesse exposto meu comportamento daquela forma, eu provavelmente nunca teria buscado ajuda. Grata? Marina, você salvou minha família. Você me forçou a enxergar o que eu estava fazendo com as pessoas que amo. Foi doloroso, mas necessário. Ricardo ficou emocionado ao ouvir as palavras da mãe. Era a primeira vez que ela assumia responsabilidade total pelos próprios atos sem tentar justificar ou transferir culpa. Mãe, nós decidimos dar uma nova chance, Ricardo disse. Os olhos de Dona Célia se encheram de lágrimas de alívio. Mas com condições. Marina acrescentou rapidamente. Quais condições? Eu aceito qualquer coisa. Primeiro, você continua na terapia indefinidamente, não só até se sentir melhor. Segundo, encontros com data marcada, não aparições surpresa. Terceiro, nenhuma crítica ou sugestão não solicitada sobre nossa vida ou sobre como criamos nosso filho. Concordo com tudo. Dona Célia assentiu enfaticamente. E quarto, se houver qualquer retrocesso nos comportamentos antigos, o contato é cortado imediatamente e definitivamente. Sem segundas chances. Entendo. Dona Célia aceitou sem argumentar. Marina tocou a barriga e sorriu. Nesse caso, que tal começarmos com você conhecendo seu neto? É menino? Dona Célia perguntou emocionada. É. Ricardo sorriu. Vai se chamar Miguel. Miguel. Dona Célia repetiu o nome com ternura. É um nome lindo. Marina tirou uma foto do ultrassom mais recente da bolsa e mostrou para a sogra. Este é o Miguel. Nascerá em 2 semanas. Dona Célia segurou a foto com mãos trêmulas, chorando silenciosamente. Ele é lindo, ela murmurou. Posso perguntar se vocês gostariam de ajuda com alguma coisa para a chegada dele? Marina e Ricardo se entreolharam. Essa era uma oportunidade de testar se Dona Célia realmente havia mudado. Na verdade, sim, Marina disse. Estamos precisando de alguém para ajudar com as compras do enxoval. Mas você teria que respeitar nossas escolhas, mesmo que não concorde com elas. Claro, eu adoraria ajudar. Dona Célia estava radiante, mas contendo a emoção. E também estamos precisando de alguém para nos ajudar nos primeiros dias em casa, Ricardo acrescentou. Mas seria como ajuda prática, não como alguém tentando assumir o controle. Eu entendo perfeitamente. Vocês são os pais. Eu sou apenas a avó que pode ajudar quando solicitada. Marina ficou impressionada com a clareza com que Dona Célia estabeleceu os próprios limites. Realmente parecia uma pessoa diferente. Eles passaram o resto da tarde conversando sobre preparativos para o bebê. E pela primeira vez em anos, Marina se sentiu realmente confortável na presença da sogra. Quando se despediram, Dona Célia abraçou Marina e Ricardo, mas foi um abraço respeitoso, sem exageros dramáticos. Obrigada por me darem esta chance, ela disse simplesmente. Não vou desperdiçar. 2 semanas depois, Miguel nasceu numa manhã ensolarada de junho. Ricardo ligou para avisar os familiares, e Dona Célia foi uma das primeiras a chegar no hospital. Ela trouxe um buquê simples de flores amarelas e um embrulho pequeno. Como estão a mamãe e o bebê? Ela perguntou, ansiosa, mas respeitosa. Estão bem. Miguel nasceu com 3,4 kg. Está saudável e lindo. Ricardo respondeu, orgulhoso. Posso conhecê-lo? Claro. Marina está no quarto, descansando. Quando entraram no quarto, Marina estava acordada, com Miguel no colo. O bebê era realmente lindo, com os cabelos escuros do pai e o formato do rosto da mãe. Oi, Marina. Como você está se sentindo? Dona Célia perguntou com carinho genuíno. Cansada, mas feliz. Marina sorriu. Quer conhecer seu neto? Dona Célia se aproximou devagar, como se estivesse em território sagrado. Posso pegá-lo no colo? Pode. Marina entregou Miguel cuidadosamente para a avó. Dona Célia segurou o neto com delicadeza infinita e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Olá, Miguel. Ela sussurrou. Eu sou sua vovó Célia.
E eu prometo que vou ser a melhor vovó do mundo para você. Marina observou a cena e sentiu que havia tomado a decisão certa ao dar uma segunda chance à sogra. O amor que brilhava nos olhos de Dona Célia era puro e genuíno. Trouxe um presente para ele. Dona Célia disse, ainda segurando o bebê. Não precisava. Marina protestou. Eu sei, mas queria. Dona Célia abriu o embrulho e revelou uma mantinha azul feita à mão com detalhes delicados. Fiz durante as aulas de crochê. Cada pontinho foi feito com muito amor. A mantinha era realmente linda, claramente feita com muito cuidado e paciência. Está lindíssima, sogra. Marina se emocionou. Miguel vai usar muito. Ricardo observava a mãe segurando o filho e se sentiu grato por Marina ter insistido em dar uma segunda chance à família. Aquela avó carinhosa e respeitosa era muito diferente da mulher controladora que quase havia destruído o casamento deles. Mãe, obrigado por ter mudado, Ricardo disse emocionado. Obrigada a vocês por não terem desistido de mim, Dona Célia respondeu devolvendo Miguel para Marina. Especialmente você, Marina. Você poderia ter me cortado da sua vida para sempre, e seria justo. Mas você me deu a chance de ser uma pessoa melhor. Todos merecem uma segunda chance quando realmente querem mudar, Marina respondeu. E você provou que realmente queria. Dona Célia sorriu através das lágrimas. Posso visitá-los em casa às vezes, para ajudar com o que for necessário? Claro, Marina confirmou. Mas lembra das regras, né? Sempre com data marcada e respeitando nossa forma de criar o Miguel. Entendo perfeitamente. Dona Célia assentiu. Vocês são uma família linda, e eu me sinto honrada de fazer parte dela da forma que vocês permitem. Nos dias seguintes, Dona Célia provou ser uma avó exemplar. Ela ajudava com tarefas práticas quando solicitada, respeitava as decisões dos pais sobre como cuidar do bebê, e nunca fazia sugestões não solicitadas. Quando Miguel chorava e Marina estava exausta, Dona Célia oferecia ajuda discretamente. Quando precisavam sair para consultas médicas, ela se oferecia para ficar com o bebê se os pais quisessem, mas sempre esperando ser convidada, nunca se impondo. Um mês depois do nascimento de Miguel, Marina estava amamentando quando Ricardo chegou do trabalho com uma expressão preocupada. O que foi? Marina perguntou, notando o semblante do marido. Conversei com meu pai hoje. Ele está preocupado com a minha mãe. Preocupado como? Ela está tendo algumas crises de ansiedade. Aparentemente, às vezes, ela se sente muito culpada pelo passado e entra em pânico achando que vai perder nossa confiança de novo. Marina parou de amamentar por um momento para olhar para Ricardo. Isso é normal, Ricardo. Mudança real é difícil e gera ansiedade. O importante é que ela está lidando com isso na terapia, não descontando nas pessoas. Você acha que devíamos fazer alguma coisa? Acho que devíamos mostrar que reconhecemos o esforço dela. Marina pensou. Que tal convidarmos ela e seu pai para jantar aqui em casa no fim de semana? Seria legal. Ricardo sorriu. Acho que ela ficaria muito feliz. No sábado seguinte, Sr. Paulo e Dona Célia vieram jantar. Marina havia preparado uma refeição simples e a conversa fluiu naturalmente. Como estão as aulas de crochê, sogra? Marina perguntou durante a sobremesa. Muito bem. Dona Célia se animou. Terminei uma mantinha rosa também para quando vocês tiverem uma menina. Quem disse que vamos ter mais filhos? Ricardo riu. Ninguém. Mas uma avó pode sonhar, né? Dona Célia respondeu. E todos riram. Era incrível como o ambiente familiar havia mudado. Antes havia tensão constante. Agora havia leveza e carinho genuíno. Sogra, posso te fazer uma pergunta pessoal? Marina pediu. Claro. Como você se sente agora em relação ao seu comportamento do passado? Dona Célia pensou por um momento antes de responder. Envergonhada, principalmente, mas também agradecida por ter descoberto que podia ser diferente. Ela olhou para Miguel, que dormia tranquilamente no colo do pai. Durante anos eu achei que estava protegendo minha família, mas na verdade estava sufocando vocês. E como é se sentir livre dessa necessidade de controlar tudo? É libertador, mas também
Assustador. Dona Célia foi honesta. Às vezes eu ainda sinto vontade de dar palpite em tudo, mas aprendi a respirar fundo e me perguntar: isso é problema meu ou deles? Senhor Paulo observou a esposa com orgulho. Célia mudou muito. Nossa relação também melhorou bastante depois da terapia de casal. Como assim, sogro? Marina se interessou. Nós conversamos sobre coisas que ficaram guardadas por 40 anos. Ela entendeu como o comportamento controlador dela me afetava, e eu aprendi a expressar meus sentimentos ao invés de só me afastar. Isso é maravilhoso. Marina sorriu. É bonito ver um casal se redescobrindo depois de tantos anos. Dona Célia pegou a mão do marido e sorriu. A terapia nos ensinou que nunca é tarde para melhorar um relacionamento, desde que as duas pessoas queiram trabalhar nele. Ricardo observou os pais e se sentiu feliz por vê-los realmente conectados pela primeira vez que se lembrava. Quando chegou a hora dos avós irem embora, Dona Célia pediu para segurar Miguel mais um pouco. Você sabe, meu netinho, que sua chegada mudou toda a nossa família para melhor? Ela sussurrou para o bebê. Sua mamãe e seu papai são pessoas incríveis, e eu vou me esforçar todos os dias para ser digna de vocês. Marina observou a cena e sentiu uma onda de gratidão. Não apenas por ter dado uma segunda chance à sogra, mas por ter tido coragem de enfrentar os problemas da família, ao invés de varrer tudo para debaixo do tapete. 3 meses depois, Miguel já estava sentando sozinho e enchendo a casa com suas gargalhadas. Marina havia voltado ao trabalho, e Dona Célia ajudava algumas manhãs por semana, cuidando do neto. Era incrível a diferença entre a avó atual e a sogra problemática de antes. Dona Célia respeitava rigorosamente a rotina que Marina e Ricardo estabeleciam para Miguel, nunca questionava as decisões dos pais, e estava sempre disponível para ajudar sem se impor. Um dia, Marina chegou do trabalho e encontrou Dona Célia brincando no chão com Miguel, os dois rindo juntos. Como foi o dia de vocês? Marina perguntou tirando o sapato. Maravilhoso. Miguel comeu toda a papinha, dormiu direitinho na hora certa e agora estava me mostrando como ele consegue bater palma. Dona Célia respondeu radiante. Ele aprendeu isso? Marina se emocionou. Ricardo vai ficar tão feliz. Quer ver? Dona Célia sentou Miguel no colo e disse: Miguel, bate palminha. O bebê sorriu e bateu as mãozinhas, orgulhoso de si mesmo. Ai, meu filho, que inteligente! Marina o pegou no colo e cobriu de beijos. Dona Célia observou a cena com ternura. Marina, posso te dizer uma coisa? Claro. Você é uma mãe incrível. Eu fico observando como você é paciente com ele, como você entende o que ele precisa. E me lembro de como eu era neurótica quando meus filhos eram pequenos. Como assim? Eu vivia preocupada com regras, com o que os outros iam pensar, se eles estavam fazendo tudo certo. Você simplesmente ama o Miguel e deixa isso guiar suas decisões. É bonito de ver. Marina ficou tocada com o comentário. Obrigada, sogra. Mas você também está sendo uma avó maravilhosa. Miguel fica feliz quando sabe que você vai passar o dia com ele. Sério? Sério. Ontem ele ficou balbuciando vó, vó, quando eu disse que você viria hoje. Os olhos de Dona Célia se encheram de lágrimas de alegria. Isso é o maior presente que eu poderia receber. Naquele momento, Ricardo chegou do trabalho e encontrou as 3 gerações da família juntas na sala. Oi, família! Ele cumprimentou alegremente. É, papai! Miguel balbuciou estendendo os braços. Ele está falando papai. Ricardo se emocionou, pegando o filho no colo. E bate palminha também. Marina contou, animada. Ricardo fez Miguel demonstrar a nova habilidade e ficou orgulhoso como qualquer pai babão. Mãe, obrigado por cuidar dele hoje. Ricardo agradeceu. Foi um prazer, filho. Dona Célia sorriu. Agora vou deixar vocês curtirem a família. Preciso ir para casa preparar o jantar do seu pai. Quer jantar aqui conosco? Marina ofereceu. Obrigada, mas hoje é noite de encontro do seu sogro comigo. Dona Célia riu. A terapia de casal nos ensinou a ter encontros românticos regularmente. Que fofo!
Marina achou adorável a ideia dos sogros tendo encontros românticos depois de tantos anos casados. Depois que Dona Célia foi embora, Marina e Ricardo conversaram sobre como suas vidas haviam mudado desde o casamento. Você se arrepende de ter exposto tudo naquele dia? Ricardo perguntou, dando banho em Miguel. Nunca, Marina respondeu sem hesitar. Foi a melhor decisão que tomei. Olhe nossa família agora. É verdade, minha mãe é praticamente uma pessoa diferente. E seu pai também. Ele parece muito mais feliz e ativo. E nós temos uma relação muito mais saudável com eles. Marina observou o marido brincando com o filho durante o banho e sentiu uma onda de gratidão pela vida que construíram juntos. Ricardo, tem uma coisa que eu nunca te contei. O que é? No dia do nosso casamento, quando tudo aquilo estava acontecendo, houve um momento em que eu pensei em fugir. Simplesmente sair daquela igreja e desaparecer. Ricardo parou de brincar com Miguel e olhou seriamente para a esposa. Sério? Por que não contou antes? Porque passou rapidinho, Marina explicou. Foi mais uma reação de pânico do que um desejo real. E aí eu olhei para você, vi como você estava confuso e magoado com o comportamento da sua mãe, e soube que precisava ficar e lutar pela nossa família. E eu fico feliz que tenha ficado. Ricardo se aproximou e beijou Marina. Você salvou não só nosso casamento, mas minha família inteira. Nós salvamos nossa família, Marina corrigiu. Você também teve coragem de enfrentar comportamentos que aceitava há anos. Miguel começou a chorar, querendo sair da banheira. Acho que alguém está com fome. Marina riu, pegando uma toalha. Ou com sono, Ricardo sugeriu. Ou os dois. Marina enrolou Miguel na toalha. Bebê de 6 meses vive com fome e sono. Enquanto Marina amamentava Miguel antes de colocá-lo para dormir, Ricardo organizava a cozinha e pensava em como sua vida havia mudado para melhor. Ele sempre soube que sua mãe era controladora, mas tinha normalizado tanto esse comportamento que não percebia como era prejudicial. A coragem de Marina em expor a verdade havia sido dolorosa na época, mas necessária para que todos crescessem. Ricardo, Marina chamou da sala. Miguel dormiu. Já? Ricardo se juntou à família na sala. Acho que ele se cansou de aprender tantas coisas hoje. Eles colocaram Miguel no berço e finalmente tiveram um momento para conversar a sós. Marina, tem uma coisa que eu quero te dizer. Ricardo pegou as mãos da esposa. Fala. Eu me apaixono por você de novo todos os dias. Pela sua coragem, pela sua generosidade, pela forma como você ama nossa família, mesmo quando é difícil. Marina sorriu, emocionada. Eu também me apaixono por você todos os dias, especialmente vendo como você é um pai incrível e como teve coragem de quebrar padrões familiares que vinham se repetindo há gerações. Eles se beijaram ternamente e, por um momento, o mundo era só eles dois e o amor que tinham construído juntos. Sabe o que eu penso às vezes? Marina murmurou. O quê? Que nossa história poderia ter terminado naquele dia na igreja. Você poderia ter ficado do lado da sua mãe, eu poderia ter desistido de vocês, mas escolhemos lutar por nós. E escolhemos perdoar, Ricardo acrescentou. Sua capacidade de perdoar minha mãe depois de tudo que ela fez ainda me impressiona. Perdoar não significa esquecer ou aceitar tudo, Marina explicou. Significa dar uma chance para as pessoas provarem que podem ser melhores. Sua mãe provou. E se ela não tivesse provado? Aí teríamos cortado o contato e construído nossa família sem ela. Marina foi honesta. O perdão veio porque ela realmente mudou, não porque eu sou bonzinha demais. Ricardo riu da forma pragmática com que Marina via as coisas. Era uma das qualidades que mais amava nela. 6 meses depois, Miguel estava dando os primeiros passos e enchendo a casa com suas tentativas de falar. Dona Célia havia se tornado uma presença constante e bem-vinda na vida da família, sempre respeitosa e carinhosa. Um dia, Marina recebeu uma ligação inesperada de Conceição. Marina, querida, preciso te contar uma novidade. Oi, tia Conceição. Que novidade? Eu estou namorando. Marina quase deixou o telefone cair. Namorando? Que maravilha!
Conta tudo. Lembra que eu comecei a fazer parte do grupo de oração da igreja depois que me reconciliei com a Célia? Lembro. Conheci um viúvo muito gentil lá. Perdeu a esposa há 2 anos e tem filhos e netos já criados. Conceição parecia radiante ao telefone. O nome dele é Antônio e ele é aposentado da prefeitura. Marina ficou emocionada com a notícia. Tia, isso é incrível. Estou tão feliz por você. Sabe o que é mais engraçado? A Célia é quem mais está me incentivando. Ela disse que é hora de eu ser feliz depois de tantos anos sozinha. A sogra disse isso? Disse. E sabe o que mais? Ela me ajudou a escolher roupa para meu primeiro encontro com o Antônio. Marina riu, imaginando Dona Célia dando conselhos de moda para a irmã. Como está sendo esse novo relacionamento? Delicioso. Conceição riu como uma adolescente. Antônio é um cavalheiro, me trata com muito carinho e não tem pressa para nada. Estamos conhecendo um ao outro devagar. Estou tão feliz por você, tia. Você merece toda a felicidade do mundo. Marina, eu queria te agradecer novamente. Se você não tivesse forçado aquela situação no casamento, eu e Célia nunca teríamos nos reconciliado. E se não tivéssemos nos reconciliado, eu nunca teria conhecido o Antônio na igreja. O amor encontra um jeito, tia. Você só estava pronta para recebê-lo. Depois de desligar, Marina contou a novidade para Ricardo, que ficou muito feliz pela tia. Minha família está realmente mudando, né? Ele comentou. Para melhor, Marina concordou. E olhe só, sua mãe está sendo uma boa irmã para a tia Conceição. Isso mostra que a mudança dela foi profunda mesmo. Naquela noite, enquanto colocavam Miguel para dormir, eles conversaram sobre os planos futuros da família. Marina, o que você acha da ideia de termos outro filho? Ricardo perguntou meio tímido. Marina sorriu. Na verdade, tenho pensado nisso também. Miguel seria um irmão mais velho maravilhoso. Sério? Quando você acha que seria um bom momento? Que tal esperarmos ele fazer 2 anos? Aí ele já está mais independente e pode ajudar com o irmãozinho. Ou irmãzinha. Ricardo sorriu. Ou irmãzinha. Marina concordou. Imagina sua mãe com uma neta. Ela vai surtar de alegria. Da forma boa, né? Ricardo riu. Não do jeito controlador de antes. Da forma boa. Ela aprendeu a amar sem sufocar. Miguel começou a chorar no quarto e Marina foi acalmá-lo. Pesadelo. Ela diagnosticou voltando alguns minutos depois. Mas ele já voltou a dormir. Filho dos pais ansiosos. Ricardo brincou. Pelo menos nossa ansiedade é normal. Marina riu. Não é tentativa de controlar a vida de todo mundo. Eles se acomodaram na cama, abraçados, planejando o futuro com otimismo e gratidão pelo presente que haviam construído juntos. 1 ano depois, Miguel estava com 2 anos e meio e Marina estava grávida de 6 meses de uma menina que se chamaria Sofia. A família havia crescido em amor e harmonia. Dona Célia continuava sendo uma avó exemplar, respeitando os limites estabelecidos e sendo uma presença positiva na vida dos netos. Ela e Conceição haviam se tornado muito próximas novamente, e Conceição estava noiva de seu Antônio. Em uma tarde de domingo, toda a família estava reunida na casa de Marina e Ricardo para um almoço. Estavam presentes Dona Célia, Sr. Paulo, Marcos, Fabiana com seus 2 filhos, Conceição e seu noivo Antônio. Miguel corria pela casa brincando com os primos, e Marina observava a cena com o coração cheio de gratidão. Quem poderia imaginar há 3 anos que estaríamos todos aqui juntos, felizes e em paz? Marina comentou com Fabiana enquanto preparavam a sobremesa. Foi uma jornada e tanto. Fabiana concordou. Mas valeu cada momento difícil para chegarmos até aqui. Como está a tia Célia na terapia? Marina perguntou. Muito bem. Ela reduziu para uma sessão por mês só para manutenção mesmo. A psicóloga disse que ela desenvolveu todas as ferramentas necessárias para manter a mudança. E o tio Paulo? Muito mais feliz. Ele voltou a ter hobbies, fez amigos novos, está vivendo a vida que sempre quis, mas nunca teve coragem de viver. Marina olhou pela janela e viu o Sr. Paulo empurrando Miguel no balanço que ele mesmo havia instalado no quintal.
Era bonito ver o avô brincando com o neto sem pressa, aproveitando cada momento. Fabiana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, você acha que pessoas podem realmente mudar depois de adultas, ou a tia Célia é uma exceção? Fabiana pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que a maioria das pessoas pode mudar, mas precisam de 3 coisas: motivação forte, consequências reais pelos comportamentos antigos e ferramentas práticas para implementar a mudança. A tia Célia teve as 3. Teve. A motivação era não perder a família. As consequências foram a humilhação pública e o afastamento temporário de vocês. E as ferramentas vieram da terapia intensiva. Marina assentiu, refletindo sobre isso. Acho que isso me ajuda a entender por que funcionou com ela, mas pode não funcionar com outras pessoas. Exato. Nem todo mundo está disposto a fazer o trabalho que ela fez. Naquele momento, Ricardo entrou na cozinha procurando por água. Do que vocês estão falando com tanta seriedade? Ele perguntou, abraçando Marina por trás. Da jornada da sua mãe. Marina respondeu. Como ela conseguiu mudar tanto? Eu ainda fico impressionado às vezes, Ricardo admitiu, especialmente vendo como ela é com o Miguel e como está animada com a Sofia. Falando em Sofia, Marina tocou a barriga. Ela está mexendo muito hoje. Acho que está ouvindo todas essas vozes familiares. Posso sentir? Ricardo colocou a mão na barriga da esposa. Sofia chutou exatamente onde estava a mão do pai, e eles riram. Ela já reconhece sua voz. Marina sorriu. E vai crescer numa família saudável e cheia de amor. Ricardo beijou a testa da esposa. Isso é tudo que importa. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel estava dormindo, Marina e Ricardo se sentaram no sofá da sala para conversar sobre o dia. Foi bom ver todo mundo junto, né? Marina comentou, acariciando a barriga. Muito bom. E pensar que há 3 anos nossa família estava despedaçada. Não estava despedaçada, estava doente. Marina corrigiu. Despedaçar significa que não tem conserto. Nossa família precisava de tratamento, não de sepultamento. Ricardo refletiu sobre as palavras da esposa. Você sempre soube que podia ser consertada? Não sempre. Marina foi honesta. Houve momentos em que achei que seria impossível, especialmente nos primeiros meses após o casamento, quando sua mãe estava fazendo terapia e eu não sabia se ela realmente ia mudar. O que te fez continuar tentando? Você. Marina olhou nos olhos do marido. Eu via como você sofria com a situação da família e sabia que se eu cortasse sua mãe das nossas vidas, parte de você também morreria. Você fez isso por mim? Fiz por nós. Por nossa família, por nossos filhos, Marina explicou. Eu não queria que Miguel e Sofia crescessem perguntando por que não tem avó paterna. Queria dar uma chance para eles terem uma família completa e saudável. Ricardo ficou emocionado com a generosidade da esposa. Eu te amo muito, Marina, por tudo que você fez por nossa família. E eu te amo por ter tido coragem de quebrar padrões familiares tóxicos, Marina retribuiu. Nossos filhos vão crescer numa família muito mais saudável do que aquela em que você cresceu. Com certeza, Ricardo concordou. E se algum dia um deles trouxer alguém para casa, nós vamos receber essa pessoa com amor, não com desconfiança. Promessa? Marina brincou. Promessa. Ricardo riu. Mas só se eles trouxerem pessoas boas para casa. E como vamos saber se são pessoas boas? Simples. Se elas fizerem nossos filhos felizes, são pessoas boas. Marina sorriu, satisfeita com a resposta do marido. Acho que estamos no caminho certo. 2 meses depois, Sofia nasceu numa tarde quente de março. Era uma bebê linda, com cabelos castanhos e olhos grandes que lembrava Marina pequena. Dona Célia chorou de emoção ao conhecer a neta, mas respeitou o espaço da nova família e só visitou quando foi convidada. Ela é perfeita. Dona Célia sussurrou, segurando Sofia com cuidado. É sim. Marina concordou, observando a sogra interagir com a bebê. Marina, posso te fazer um pedido? Claro. Quando Sofia crescer um pouco mais, eu gostaria de ensinar crochê para ela. Se você deixar, claro. Marina sorriu, tocada com o pedido. Seria lindo.
uma tradição entre avó e neta. Obrigada. Dona Célia se emocionou. Prometo que vou sempre respeitar seus limites e suas decisões como mãe dela. Eu sei, sogra. Você provou que posso confiar em você. Miguel, agora com 2 anos e meio, estava fascinado com a irmãzinha. Ele queria ajudar com tudo. Trocar fralda, dar banho, alimentar. Irmã Sofia, ele dizia, tentando pronunciar o nome completo. Isso mesmo, filho. Ela é sua irmãzinha, Sofia. Ricardo confirmava, orgulhoso de ver Miguel sendo um irmão carinhoso. Uma semana depois do nascimento de Sofia, a família recebeu outra notícia especial. Conceição e Antônio haviam marcado o casamento para dezembro. Ela merece toda a felicidade do mundo, Marina comentou quando soube da notícia. E minha mãe está ajudando a organizar tudo, Ricardo contou. Ela está mais animada com o casamento da tia do que ficou com o próprio filho. É bonito ver como o relacionamento entre elas floresceu depois de tantos anos separadas. E pensar que se você não tivesse forçado aquela reconciliação, as coisas acontecem no tempo certo. Marina interrompeu. A tia Conceição estava pronta para perdoar, sua mãe estava pronta para pedir desculpas, e o amor encontrou um jeito de curar tudo. 2 meses depois, Sofia já sorria e balbuciava, enchendo a casa com sua alegria contagiante. Miguel havia se adaptado perfeitamente ao papel de irmão mais velho e ajudava a cuidar da irmã com muito carinho. Dona Célia continuava sendo uma avó presente, mas respeitosa, sempre disponível para ajudar, mas nunca se impondo. Ela havia encontrado o equilíbrio perfeito entre amor e liberdade. Em uma tarde de sábado, Marina estava amamentando Sofia enquanto Miguel brincava no chão da sala quando Ricardo chegou da padaria com pães frescos para o café. Como estão minhas princesas? Ele perguntou beijando Marina e depois Sofia. Bem, Sofia mamou bastante e agora está quietinha. Miguel acabou de acordar da soneca. Papai! Miguel correu para abraçar Ricardo. Oi, campeão. Quer ajudar o papai a preparar o café? Quero! Miguel saltitou animado. Marina observou pai e filho na cozinha e sentiu uma onda de gratidão pela vida que haviam construído. Era uma vida simples, mas cheia de amor autêntico e relacionamentos saudáveis. Sofia adormeceu no colo da mãe, e Marina aproveitou para refletir sobre tudo o que havia acontecido desde aquele dia caótico na igreja. O casamento que quase havia sido destruído por sabotagem se transformou numa família linda e harmoniosa. A sogra controladora havia se tornado uma avó carinhosa. O marido havia amadurecido e aprendido a estabelecer limites saudáveis. E ela própria havia descoberto a força que tinha para proteger sua família e lutar pelo que acreditava. Em que você está pensando? Ricardo perguntou voltando da cozinha com Miguel. Em como nossa história é incrível, Marina sorriu. Do caos ao amor, da disfunção à harmonia. E tudo começou com você tendo coragem de falar a verdade naquele dia. E você tendo coragem de ouvir e agir, Marina completou. Miguel se aproximou do sofá e apontou para Sofia. Irmã dormindo. Ele sussurrou. Isso mesmo, filho. Vamos deixar ela descansar. Marina confirmou. Posso dar tchau para ela? Pode, mas bem baixinho. Miguel se aproximou de Sofia e sussurrou. Tchau, irmã Sofia, te amo. Marina e Ricardo se entreolharam, emocionados com a ternura do filho. Que família linda nós temos, Marina murmurou. A mais linda do mundo. Ricardo concordou, abraçando a esposa e os filhos. 6 meses depois, Sofia estava sentando sozinha e Miguel falava frases inteiras. A família havia encontrado seu ritmo e estava crescendo em amor e harmonia. Dona Célia continuava sendo uma presença positiva, sempre respeitosa e carinhosa. Conceição se casou com Antônio numa cerimônia linda e toda a família celebrou a união com alegria. Em uma noite de dezembro, Marina e Ricardo estavam na varanda da casa, observando as estrelas enquanto as crianças dormiam. Sabe o que eu penso às vezes? Marina disse, aconchegando-se no braço do marido. O quê? Que aquele dia na igreja foi o melhor dia da minha vida. Mesmo com todo aquele caos? Especialmente por causa do caos, Marina explicou. Foi o dia em que nossa família nasceu de verdade.
Não a família de fachada que todo mundo esperava, mas a família real, honesta e amorosa que construímos juntos. Ricardo beijou a testa da esposa, emocionado com suas palavras. Eu te amo, Marina Almeida. Eu também te amo, Ricardo Almeida, e amo nossa família maluca e perfeita. Perfeita? Ricardo riu. Depois de tudo que passamos? Perfeita exatamente por causa de tudo que passamos. Marina corrigiu. Não existe família perfeita, mas existe família que tem coragem de enfrentar seus problemas e crescer juntos. Essa é a nossa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a presença um do outro e a paz que finalmente havia chegado às suas vidas. Marina, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. Marina virou-se para olhar o marido nos olhos. Ricardo, isso é verdade porque nós lutamos por isso. Porque não desistimos quando as coisas ficaram difíceis. Porque escolhemos perdoar, crescer e amar ao invés de guardar rancor e se afastar. Você acha que somos um casal sortudo? Acho que somos um casal que soube fazer as próprias escolhas certas nos momentos certos. Marina sorriu. E isso não é sorte, é sabedoria. Ricardo refletiu sobre as palavras da esposa e sentiu uma paz profunda no coração. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigada por ter valido a pena lutar. Eles se beijaram ternamente, selando mais uma vez o amor que havia superado todas as adversidades e se tornado ainda mais forte através das tempestades. No quarto das crianças, Miguel dormia tranquilamente sonhando com brinquedos e brincadeiras, enquanto Sofia sorria dormindo, talvez sonhando com o calor do colo da mamãe. Na casa ao lado, Dona Célia e Senhor Paulo conversavam sobre os planos para o final de semana com os netos, felizes por finalmente terem encontrado o equilíbrio entre amar e respeitar. Do outro lado da cidade, Conceição e Antônio se preparavam para dormir após mais um dia de felicidade tranquila, provando que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro. E em algum lugar nas estrelas acima de Campos do Jordão, o universo sorria para aquela família que havia escolhido o amor sobre o orgulho, o perdão sobre o rancor e a verdade sobre a conveniência. A história que começou com um casamento quase arruinado havia se transformado numa linda saga de redenção, crescimento e amor incondicional. E eles viveram felizes para sempre, não porque não tiveram mais problemas, mas porque aprenderam que problemas podem ser superados quando enfrentados com amor, honestidade e determinação. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história de amor, perdão e recomeço? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte se já viveu ou conhece alguma situação parecida. Gostou da transformação da Dona Célia? Acredita que pessoas podem realmente mudar? Seus comentários são muito importantes para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.